I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got big dreams to take over the world. I got O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Galera ligada no canal 25, está começando mais um Placar Eletrônico, esse programa semanal que se dedica a falar muito de futebol, cornetagem, tudo o que acontece no futebol brasileiro e nos principais clubes do Brasil. Hoje, dia 1º de outubro, nós vamos falar muito sobre toda a rodada do Campeonato Brasileiro e tudo o que aconteceu e todas as polêmicas. Muitas polêmicas de arbitragem, nós vamos discutir muito aqui, vamos falar do VAR também. Será que o VAR teria ajudado nessa última rodada? O Campeonato Brasileiro tem mais um novo líder. O Palmeiras é o novo líder, é o 7º time que consegue atingir a liderança do Campeonato Brasileiro. O mais disputado de todos os tempos. O Palmeiras conquistou uma grande vitória ontem contra o Cruzeiro, 3-1. O São Paulo deixou escapar a vitória que seria merecida se acontecesse contra o Botafogo no Rio. 2-2 empatou e deixou o São Paulo e o Inter assumirem a primeira colocação. O Santos ganhou de 1-0 do Atlético Paranaense na Vila. Mais um lance polêmico, muita briga, muita confusão. E o Corinthians empatou com o América fora de casa, jogou melhor, merecia ter ganho. Mas nós vamos discutir tudo sobre isso aqui hoje. Hoje eu tô com duas feras aqui. Quando eu venho com essa dupla no programa, eu fico até tranquilo, cara. A gente vem apresentando o programa, a gente sempre fica um pouco tenso, um pouco preocupado, mas quando tá o camisa 10 e o capitão é sacanagem. O capitão ele vem de vez em quando, mas quando ele vem pra arrebentar, né? Igual ele faz no futebol. E ele tá meio arrebentado também hoje, né? Tá todo luxado, todo arrebentado, mas esse é o capitão. O cachê do capitão é grande, né? O capitão é fera. Então eu vou começar... Por que eu vou começar, hein? Jaimão, quem você acha que eu devo começar? Capitão. Capitão? Capitão tem vindo menos, né? Capitão. Bom, Flavião. Ale, obrigado por você estar aqui. Imagina, obrigado. Pessoal em casa quer ouvir o seu destaque inicial. Beleza, bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez um prazer estar aqui, Moselli. Tamo junto, Flávio, obrigado. Abração pro Monteiro, pro Murilo e para todo mundo que está nos assistindo. Bom, meu destaque inicial vai para... Infelizmente eu não vou falar de futebol, não vou falar do que deveria ser gols, lances, vou falar de arbitragem, uma coisa que a gente... Eu, pelo menos, praticamente não gosto muito de falar, fica parecendo sempre que a gente está arrumando desculpa, mas está passando um pouquinho do limite, né? Os dois lances, para mim, desse final de semana, o lance do Palmeiras e o lance do Internacional, eu trato sempre de não pensar que existe algo além do erro. Porque a gente gosta tanto de futebol e fica ruim pensar nisso, mas é difícil, né? O lance do Internacional é inacreditável, a falta estava fora da área. Fora da área. O rapaz pulou na barreira, bateu na mão dele e o juiz deu pênalti, se ele estava fora da área. Ficou meio esquisito, né? O lance do Palmeiras é a mesma coisa. Aí você pensa, o juiz estava mal colocado, mas e o assistente que estava na linha dele?
Não viu que estava tão fora, quase 1 metro fora da área. Enfim, teve o lance do Santos, do pênalti do Santos também, que foi discutível. Um pouco que você falou no início, será que o VAR ajudaria nesses lances? Não ajudaria? Criaria mais uma polêmica ou não? Não sei. Como se a gente vai discutir bastante isso aí ainda, mas é uma pena, porque estraga um pouquinho o que a gente gosta tanto de ver, que são os gols e as jogadas bonitas do futebol, né? Eu acho que passou da hora de implementar o VAR, eu sempre defendo isso, mas não é só isso. Passou da hora de profissionalizar os árbitros. O cara é gerente de banco e de fim de semana ele apita jogo. Não é assim. Árbitro de futebol, num esporte que envolve tanto dinheiro e que gira tantas coisas ao redor, tem que ser profissional. Tem que virar uma profissão. O cara vai escolher, quer ser juiz de futebol, vai ser uma profissão. Profissionalizar. Tudo vai melhorar. Com certeza, se fizerem isso. Meu amigo Moselli. Fala, fera. Tudo bem? Grande prazer ter você aqui. Igualmente, Ale, abração. Monteiro a dona Tereza precisa acordar, ele deve estar dormindo. O pessoal tem ligado, tem reclamado que o Monteiro não tem vindo no programa. No programa passado, para quem não sabe, era para ele estar aqui, mas ele teve um compromisso e não conseguiu. Ele só vem quando o Murilo vem, né? Ah, não. Aí ele vem. Você acha que ele é puxa-saco do professor? É, parceiro. E a frase dele? Puxa-saco? Pernilongo. Puxa-saco e pernilongo. Abraço, tem Monteirão. em todo lugar. Meu destaque vai pro chorão do presidente do Palmeiras. Aliás, ele está fazendo, vamos separar as coisas, está fazendo uma administração espetacular no Palmeiras, está dando continuidade ao Paulo Nobre, tudo bem. Mas quando perde o jogo, não pode jogar toda a culpa no juiz. Ele tem um plantel milionário à disposição dele, tem uns jogadores extraordinários que o Palmeiras tem 2 times praticamente aprovando isso. Só que são 19 jogos no Campeonato Paulista, vai reclamar de na decisão. No Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Libertadores, mesma coisa. Então não pode. Cobra mais os jogadores que você está pagando, e não é pouco. Cobra mais deles. E a torcida também cobra mais dos jogadores, mais eficiência durante o campeonato. Não deixar tudo no jogo só. O presidente tem que vir explicar que ele foi 2 campeonatos que ele perdeu roubado. E não foi roubado, teve jogos da Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou também com a ajuda do juiz. Então isso aí é troca. Sempre aconteceu. 150 anos de futebol, sempre aconteceu isso. O erro do juiz de um lado e do outro. Nenhum clube fala que nunca foi favorecido, está errado. Então o presidente do Palmeiras tem que cobrar mais os jogadores e menos a arbitragem. Depois a gente fala mais. Tô bravo com ele. Desabafou, hein? Não Importante. pode. Desabafou. Não pode. Depois nós vamos falar sobre isso, sobre as polêmicas e vamos conversar sobre todos os jogos, não só a parte de arbitragem, e vamos falar do que é mais importante, que você que está em casa liga no programa, porque quer ouvir a gente falar de futebol, e nós vamos falar ainda muito de futebol. Antes da gente falar sobre os jogos, eu queria dar uma passada na classificação, como ficou a classificação após essa última rodada. Lembrando que o Vasco e o Paraná estão jogando nesse momento, então ainda os pontos que possivelmente um ou outro ganharão ainda não estarão computados na classificação que eu vou passar agora. Veja aí na sua tela como está a classificação atualizada do campeonato. Palmeiras lidera o campeonato com 53 pontos, juntamente com o Internacional, que tem os mesmos 53 pontos. São Paulo vem em segundo com 52, o Grêmio com 50, Flamengo com 49 e Atlético Mineiro em sexto com 45, completa o G6. Para mim, só esses 6 têm chance de ser campeão, com muito menos chance ainda para o Atlético, mas ainda é possível. Cruzeiro 37, Santos 36, Corinthians em nono com 35, seguido do Fluminense com 34. Atlético Paranaense vem em 11º com 33, mesma pontuação do Botafogo. América Mineiro 32, Bahia 30, Ceará do Lisca doido, saiu da zona de rebaixamento, uma grande vitória contra a Chape ontem, 30 pontos também. O Vitória tem 29, e aí começa a zona do rebaixamento, o Vasco com 29, que está jogando nesse momento, a Chapecoense com 28, o Sport 24 e o Paraná 16. Sport e Paraná, na minha opinião, já rebaixados. Eu queria também aproveitar e passar como foram os resultados dessa 27ª rodada. A rodada começou no sábado, veja aí na sua tela os resultados, com Fluminense e Grêmio no Engenhão, vitória do Grêmio, uma grande vitória do Grêmio. O Corinthians empatou 0-0 com o América e fechando os jogos do sábado, o Bahia empatou 0-0 com o Flamengo.
No domingo de manhã, no Pacaembu, Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3-1. O Atlético venceu o Sport de virada por 5-2. São Paulo empatou com o Botafogo por 2-2. Santos venceu 1-0 Atlético Paranaense. O Inter venceu na Bacia das Almas o Vitória por 2-1, com muita polêmica de arbitragem. E o Ceará de virada 3-1 em cima da Chapecoense. Paraná e Vasco estão jogando nesse momento, digo mais uma vez. Bom, eu vou começar pelo Moselli e vou começar por ordem dos jogos, né? O primeiro time paulista que jogou essa rodada foi o Corinthians. Jogou no sábado à tarde. O Corinthians fez na minha opinião, um bom jogo contra o América, merecia a vitória. E eu queria ouvir um pouquinho mais de você, Moselli. O que você achou do jogo e o quanto que aquela adrenalina da grande vitória do Corinthians de quarta-feira na Copa do Brasil, você acha que pode ter influenciado também no comportamento dos jogadores desse jogo? Influenciou sim, Flávio. Principalmente, eu acho, na meninada que está jogando, que está vindo, o Arauz, o Matheus Vital, o Pedrinho, o Léo Santos, então o Carlos também, lateral esquerdo, que jogou. Então são garotos que estão aparecendo agora. Então uma vitória contra o Flamengo, que anima todo mundo, que principalmente a fiel torcida, que estava em número grande também lá em Minas Gerais, acontece o quê? Dá mais tranquilidade para os jogadores, principalmente para os jovens. O Corinthians merecia a vitória, mas não é difícil jogar naquele campo do América também, não é fácil não. Então eu acho que no fim ficou até um bom resultado. E de bom fica o que eu estou falando, dos jogadores do Corinthians, principalmente da meninada que vem vindo, que vai adquirindo confiança. E isso é muito importante. O Corinthians está trabalhando muito em cima disso aí, porque não tem alternativa, não tem cash. Então é isso aí, está trabalhando em cima da garotada, e isso aí ajuda muito. E o Corinthians ainda vem com uma decisão agora da Taça do Brasil, que pode ser campeão da Taça do Brasil, o segundo jogo é na Arena, então muda muita coisa. Então depende, eu acho, agora da garotada corresponder, é o que está acontecendo. E está junto com a fiel torcida, que é impressionante. Contra o Flamengo, quem ganhou o jogo, na verdade, foi a fiel torcida. É impressionante. Então o Corinthians vai indo, vai nessa toada. Fez em 18 anos, de 2000 a 2018, 18 anos, deu 17 decisões. Então é um time que está correspondendo e a torcida está sempre junto. Então fica, de uma certa forma, um ar de mais tranquilidade no Parque São Jorge. Ale, a gente tem, historicamente, clubes que passaram muitas dificuldades financeiras e tinham limitações para conseguir contratar jogadores mais renomados de alto nível. Grandes clubes que têm um histórico de ter grandes jogadores. O Santos é um exemplo. No passado tiveram 2 gerações do Santos. A primeira com o Diego, Robinho, não tinha dinheiro, foi revelando. E eu percebo que o Corinthians está passando por um momento até parecido. O Corinthians, quando contrata um jogador um pouco mais experiente, contrata jogadores de medianos para ruins. Você vê a contratação do Roger. Já numa descendente. E tem outros também, que eu não vou citar nome para a gente não estender mais aqui. Mas assim, você enxerga, claro que guardado as devidas proporções, com esse exemplo que eu dei do Santos aqui, você enxerga que essa garotada que o Corinthians está subindo da base para o principal, você acha que eles estão... Está pintando uma geração também muito promissora no Corinthians, sem contar também que o Corinthians também tem contratado jogadores jovens. O Matheus Vital não era do Corinthians, é muito jovem, esse Arauz, tem jogadores jovens que o Corinthians está contratando também. Então o Corinthians tem um time bem jovem. Como você enxerga o futuro desses jovens que estão sendo contratados e principalmente a base, que o Corinthians está voltando a usar melhor a base? Bom, Flávio, eu acho que o Corinthians está no caminho certo, certíssimo, né? Eu acho que é muito importante o Corinthians... entender a sua situação. Algumas equipes não entendem a sua situação financeira. Vamos pegar o caso do Flamengo. O Flamengo já há tempos vem numa situação financeira complicada e, além disso, uma bagunça interna. Ainda assim, o Flamengo fez investimentos aí nos últimos anos que a gente não entendeu até agora, né? De onde vem tanto dinheiro. E você acaba tendo complicação. Olha a folha de pagamento do Flamengo hoje. Olha os nomes que o Flamengo tem, imagina a folha de pagamento do Flamengo hoje. Corresponde em campo o time? A gente tem visto que não. O Corinthians, na minha opinião, está fazendo certíssimo. Entende, como o Moselli colocou, entende a situação financeira, tem o problema de dinheiro. Ok, isso é um ponto. O que nós vamos fazer? É um time que tem já um DNA de formação. O Corinthians já vem, tem a história do terrão, enfim, toda aquela história que vem já há tempos. É um time que forma atleta. O Corinthians falou o seguinte, essa é a forma de eu sobreviver hoje.
vou focar nisso. Tem formado, quando o contrato de jogadores, como você bem colocou, novos, que não precisam de um investimento tão alto e começa a corresponder. Agora, tem sempre os dois lados, né? O lado da pressão também. Se o jogador começa a não dar o resultado, a torcida do Corinthians não é uma torcida que tenha paciência. Essa pressão, a presença da torcida nos treinamentos, antes dos jogos importantes, os treinamentos abertos, tudo mais, tem os dois lados. Tem o lado da motivação para o time, é ótimo, mas tem o lado daquela pressão também. Às vezes, o jogador mais novo, alguns enfrentam melhor essa pressão. Pegam essa pressão, interiorizam e falam, pô, essa é a minha chance, eu vou com tudo. Alguns sentem a pressão e se retraem. Então é uma situação, o Corinthians está talvez aprendendo a viver essa nova situação de dinheiro principalmente. Acho que está administrando bem essa situação, os resultados têm mostrado isso, e como o Moselli colocou, não dá para você, é inegável um time com a força que o Corinthians tem. Os times grandes têm muita força, mas tem muitos problemas, é tudo proporcional, em 18 anos 17 decisões. Então não dá para você falar que a coisa está sendo mal feita ou não. Imagina. Tem feito isso de uma maneira muito correta. Eu acho que agora o que a gente tem que analisar aqui, talvez, do Corinthians, é qual que é o futuro do Corinthians. Ok, nesse momento está disputando com todos os percalços, com todas as dificuldades, está na final da Copa do Brasil, que pode gerar 50 milhões de reais. E ficou campeão paulista já. Foi campeão paulista. Então, Não, mas a verba da Copa do Brasil é algo que para um time, para qualquer time, 50 milhões de mas reais ainda hoje. mais para um time que está com grandes dificuldades financeiras como o Corinthians tem hoje, do nada ganhar um título e entrar 50 milhões no caixa. É excelente pro time, é excelente. Então eu acho que o Corinthians tem feito a coisa correta, da forma certa. Nos últimos tempos tem tido algumas tempestades na parte administrativa, com o Andrés, com oposição, enfim, mas o Corinthians tem conseguido administrar bem essa parte. Eu acho que isso tem gerado os resultados dentro do campo também. Eu acho que uma coisa também, a gente discutia muito quando houve a troca, a demissão do Osmar Loss, né, pelo Jair Ventura. Então muita gente discutia duas coisas. Primeiro, que o Jair Ventura era inexperiente, era uma aposta e era uma incógnita. E a segunda discussão era, demorou demais, agora contratou o Jair Ventura quando praticamente a vaca já foi pro brejo, né? Considerando somente o Campeonato Brasileiro. Muita gente que criticava não considerava que o Corinthians ainda estava vivo na Copa do Brasil, e a Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata, é um jogo. Com a força do Corinthians, com a força da torcida, era possível que o Corinthians chegasse mais em cima, o que aconteceu. Então, assim, eu acho que o Corinthians tem, na minha opinião, hoje, é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. Concordo. Eu acho que o Corinthians é o grande favorito para ganhar a Copa do Brasil. Vai decidir em casa. O Corinthians tem como fortaleza se defender, né? Vários jogos o Corinthians jogou contra o Flamengo. Foi um exemplo claro disso. Claro, e o Corinthians vai se defender, e o Cruzeiro, historicamente, é um dos piores ataques dos grandes clubes do futebol brasileiro. O Cruzeiro, ninguém sabe, talvez, quem pesquisa sabe. O Cruzeiro é um dos times grandes que menos faz gols. Então vai sofrer para ganhar do Corinthians no mata-mata. Tem um ponto favorável aí também. O Cruzeiro, antes de decidir com o Corinthians, vai perder a Libertadores pro Boca, que já está praticamente eliminado. Quarta-feira nós vamos falar sobre isso. Não vai conseguir reverter esse resultado, na minha opinião. O Dedé foi liberado, hein? Então, o Dedé vai jogar. Mas é um reforço pro Boca isso aí também, viu? Nossa, o que ele faz de falta. Eu tenho que falar, só o Tite para convocar o Dedé. Nossa Senhora. Você não gosta do Dedé? Pô, tem o Jeromel. Que Dedé é um grande jogador. Não, mas ele levou o Jeromel na Copa, deixou de lado, agora levou o Dedé. Mas ele tá testando. Mas tudo bem, é que eu vou falar isso aí, ó. Eu acho que o Boca vai ganhar do Cruzeiro, o Cruzeiro vai sentir a paulada. Então no jogo com o Corinthians do Cruzeiro vem de uma outra forma. Vem com a torcida desconfiada, tudo, não vem assim, com toda essa força que está agora. Pode mudar muita coisa, que favorece o Corinthians, como você falou. Ale, se acontecer o que o Moselli está dizendo, tá? Do Cruzeiro ser eliminado pelo Boca, você acha que isso vai para o Cruzeiro, ele vai para o jogo decisivo contra o Corinthians, desanimado porque caiu fora, ou vai mordido e com mais gana porque é praticamente o que restou? Porque no Brasileiro o Cruzeiro não tem mais chance. Bom, primeiro eu concordo com o Moselli, eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que o Boca elimina o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não tem a força para reverter o resultado com o Boca. E eu acho que esse efeito vai ser negativo para o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai se abater ainda mais, vai dando mais oportunidade para o Corinthians. Tudo vai depender do primeiro jogo. O primeiro jogo é chave. Que é o grande objetivo deles, né, Lé? Exatamente. O Libertadores. Exatamente. Mas essa derrota na Argentina... complicou bastante. E
E assim, o Corinthians se mostrou, né? O jogo do Flamengo, para mim, foi talvez não uma aula que eu gostaria de ter visto, mas se a gente considerar as fraquezas do Corinthians, a debilidade que o Corinthians tem, e de novo, já repeti isso, mas a humildade que o time do Corinthians, a Ventura e a equipe técnica do Corinthians teve de assumir que é um time que tem que jogar na defensiva, foi uma aula de defesa que o Corinthians fez no jogo do Flamengo. O jogo da ida foi impecável, impecável. Defesa, né? Tem os dois lados, você quando faz isso, você chama muito o time adversário também para o seu campo, você corre muito mais riscos, né? Você corre muito mais lances de gol para o outro time, mas o Corinthians se fechou de uma maneira que foi realmente uma aula. Eu acho que o Corinthians vai fazer exatamente a mesma coisa contra o Cruzeiro no primeiro jogo no Mineirão e depois vai jogar por uma bola ou por um lance na Arena Corinthians aqui. Tá gostoso, com a força do O Moselli tá gostando muito. Tá gostando, tô gostando do programa hoje. Não, ele fica me criticando, fala que eu só falo do Palmeiras, só falo de São Paulo, só falo não sei o quê, estamos falando do Corinthians. Mas agora chega, né? Já falamos muito do Corinthians. Corinthians que para mim vai ser o campeão da Copa do Brasil, é o grande favorito, pode perder? Pode, porque o Cruzeiro é um grande time também, mas na minha opinião hoje a probabilidade é 60-40 a favor do Corinthians. Vamos aguardar e o futebol brasileiro e a torcida toda, o Brasil vai parar para ver essa final. Vamos falar agora do jogo do Palmeiras, vamos falar na ordem cronológica dos jogos. Palmeiras venceu o Cruzeiro por 3-1, um lance muito polêmico, um pênalti que já se discutiu bastante, mas que não interferiu no resultado do jogo. O Palmeiras foi competente, fez mais 2 gols depois e conseguiu, com méritos, vencer o Cruzeiro. Moselli, você assistiu o jogo? Assisti. O que você achou do jogo taticamente, o duelo entre Felipão e Mano Menezes? O Palmeiras jogou com o time arrumadinho também, é mais arrumado que o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem as peças de reposição que o Palmeiras tem. Isso aí é fato. Então, e o outro jogo também no Pacaembu, com a torcida do lotado, lado. Hein? Lotado, quase 37 mil pessoas no um horário que a turma gostou, abraçou mesmo, a torcida abraçou de manhã. Você vê família no campo, isso é muito importante também. E o Palmeiras tem o plantel, a gente cansou de falar, já tem o plantel que dá para montar 2 times. Por exemplo, na minha opinião, essa zaga do Palmeiras, o Luan e o Gustavo Gomes, atualmente, não digo que sempre, mas atualmente é melhor que Antônio Carlos, na minha opinião. E Edu Dracena, porque eles têm mais recursos. O Dracena já está no limite dele também, que ele fica um jogo fora, outro ele joga. É um excelente jogador, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar no futebol brasileiro. Teve contusões, 3 contusões seríssimas no joelho, mas continuou jogando. E todo time que ele passou, ele foi campeão. Mas, atualmente, o Luan e o Gustavo Gomes é uma zaga espetacular. Então, o Palmeiras tem. O Filipão está sabendo usar também. A hora que ele precisa, ele recorre. O Dudu, que é titular, que está jogando bem também, está numa fase boa. O William também está. Então, o Palmeiras tem essa vantagem. E mereceu a vitória. O time do Cruzeiro, o Cruzeiro tem isso, ele tem um time bom, titular, mas os reservas, eles não estão no ritmo que os reservas do Palmeiras estariam. É porque eles vêm jogando, porque, né? Eles vêm jogando menos. Do Palmeiras vem jogando todo jogo. É um jogo sim, um jogo não. Toda semana eles jogam. Mas o Palmeiras mereceu a vitória, houve o erro do juiz lá. É isso que eu estava falando no presidente do Palmeiras. Teve o erro do juiz. 3-1, acabou. O time do Palmeiras tem time, não pode jogar tudo naquilo lá. Se fosse 1-1, imagine como é que estaria hoje. Se fosse 1-1, um erro gravíssimo teria interferido no resultado do jogo. Eu sei, mas aí é diferente. Não, mas daria o Palmeiras não precisou disso. Mas isso que eu ia falar, daria maior confusão. Não, vai lá e faz outro gol. Tem time para fazer isso. Não precisa depender de juiz, de erro. Errou. Vamos lá, 3-1, acabou. Merecidíssima a vitória do Palmeiras e também mereceu assumir a primeira posição do campeonato, que atualmente, pelo plantel que tem, é o que está demonstrando mais competência para estar no lugar que está agora. Por melhor que seja o elenco do Palmeiras, que eu concordo que é um dos melhores do Brasil, não acho que seja o melhor, mas um dos melhores. É o melhor, sim. Tem vários elencos bons. O Palmeiras virou do primeiro para o segundo turno 8 pontos atrás de São Paulo. Por melhor que seja o elenco, ninguém esperava que isso ia acontecer em 10 rodadas. O São Paulo também vem fazendo uma campanha abaixo. 7-1 tem parcela, hein? E assim, Ale, você assistiu o jogo ontem, por exemplo, o Johan, que é um menino que o Palmeiras contratou da Chapecoense, teve uma atuação, fez gol. Bom menino. Então, e assim, o que
você enxergou de mais relevante nesse duelo entre Felipão e Mano Menezes? Eu acho que a base aí, Flávio, para mim foi realmente o que o Mosaico colocou, o elenco do Palmeiras, né? O Cruzeiro claramente não tem um elenco como tem Palmeiras e tem Grêmio. Para mim, os dois melhores elencos são Palmeiras e Grêmio. Para mim, o Palmeiras ainda é um pouquinho à frente do Grêmio, em termos de qualidade de jogadores. Jogadores mais novos, com muito potencial que o Palmeiras tem, a dupla de zaga que o Mosaico acabou de mencionar. E o Cruzeiro claramente não tem esse elenco para um jogo. Colocar o time em reserva não dá, não corresponde, não dá, jogando fora de casa, não dá. Então, eu acho que a vantagem do Palmeiras, eu acho que o diferencial do Palmeiras hoje está no elenco. E aí, logicamente, você tem um técnico que sabe usar isso. Não adianta você ter um elenco também sensacional e se o técnico não sabe usar dessa forma, tão bem feito, tão bem usado como o Felipe. O Roger não sabia, por exemplo. Não sabia. Não adianta nada, você pegar dinheiro e jogar fora. O Felipão sabe trabalhar o motivacional, o time sabe trabalhar até quando o jogador não vai jogar, a forma que ele faz, o jogador você não vai jogar aqui, mas você joga ali, ele informa antes, o jogador já sabe. Então, eu acho que foi esse casamento perfeito, né? E essa é, para mim, a vantagem do Palmeiras. Agora, só um parênteses aqui. Como é gostoso ver o jogo acontecendo no Pacaembu, né? Principalmente no domingo. Pacaembu lotado de domingo de manhã, né? É uma nostalgia. E dá para ver o museu ainda, né? Eu volto no tempo, quando eu era pequeno, meu pai me levava no Pacaembu ver um torneio que chamava Torneio Início. Jogavam todos os times ao mesmo tempo. Os jogos eram curtos, para quem não conhece, é mais novo. Todos os times jogavam, o campeão saía no mesmo dia, o Pacaembu lotava, tinha torcida de todos os clubes, não tinha briga, era maravilhoso. Saudades de ver o Pacaembu cheio num domingo de manhã. Não tinha VAR, hein? Eu também. Tinha VAR. Eu tenho uma história que, olha, tem uma história linda. A gente não tinha muito recurso. Eu não sei como meu pai conseguiu me levar no Pacaembu assistir Corinthians e Ponte Preta um domingo de manhã. Eu vi o Gilmar entrar com a camisa cinza e aquele distintivo no peito. Então, é uma nostalgia. A gente nem imaginava em nascer ali. Dá saudade daquele tempo e principalmente do meu velho, né? Bom, nós vamos dar uma parada agora, vamos para um rápido intervalo. Fiquem aí com o comercial da LPM da Polo Air, o comercial mais bonito do Brasil. Até já. O Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br. Estamos de volta com o seu placar eletrônico. Você viu aí a propaganda da Polo Air e da LPM. Você quer tecnologia? Ligue na LPM. Lá tem solução para todos os seus problemas. E Polo Air. Tem o Dia das Crianças, tem datas especiais aí pela frente. Não esqueça de Polo Air. Maxi Shopping, Jundiaí Shopping e Outlet. Laurão, um abraço para você. Rebenta na Stock Car, hein? Que você tá indo bem demais. Um abraço a todos aí. Ale, vou começar pelo Ale agora, que a gente vai falar do São Paulo. O São Paulo ontem, Ale, empatou, saiu duas vezes estava perdendo, conseguiu 2 vezes recuperar o resultado, buscar a igualdade no placar. E no final do jogo, o São Paulo deu uma pressão absurda no Botafogo. O Botafogo estava nitidamente desesperado, cometendo erros de saída de bola, coisas típicas de um time que está em pânico. E por muito pouco o São Paulo não conseguiu fazer o terceiro gol e ganhar a partida. Como você enxerga o comportamento do São Paulo nesse jogo específico ontem contra o Botafogo?
E também a trajetória do São Paulo no segundo turno, que o Inter e o Palmeiras conseguiram ultrapassar o São Paulo, justamente porque o São Paulo tem oscilado muito no segundo turno e perdendo pontos importantes. Então eu queria que você falasse sobre essas duas coisas, para quem está em casa, que é muito ouvir a sua opinião. Bom, Flávio, a gente vai falar um pouco do mesmo que a gente vem falando já, que é a falta que o Everton faz para a equipe do São Paulo, né? Eu sei que fica parecendo um pouco estranho, você falar, são 11 jogadores, um só fazendo tanta falta, mas faz, é o Everton, um jogador que para mim tem nível de seleção brasileira. E São Paulo tem sentido muito e ele era importante no esquema tático que o Aguirre tinha montado para o São Paulo, montou para o São Paulo. Então o São Paulo sente muito a ausência dele. Aparentemente ele volta contra o Palmeiras, né? E vai voltar. Aí, talvez o São Paulo jogue de uma maneira diferente. Agora o jogo de ontem, como você colocou, o São Paulo saiu 2 vezes atrás no marcador, teve força para recuperar. A equipe do Botafogo, é bem verdade, não é uma equipe tão forte assim, principalmente eu acho, na minha opinião, o meio-campo e o setor defensivo do Botafogo eu acho bem fraco. E no final, o São Paulo ali, com 2 milagres do goleiro, né? No finalzinho, aos 48 do segundo tempo, São Paulo não conseguiu sair de lá com uma vitória. Agora, na minha opinião, a colocação do São Paulo e a forma que o São Paulo está jogando hoje é a realidade do São Paulo ainda. O São Paulo não tem uma equipe ainda, sinceramente, para ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. O campeonato que você já colocou, tão disputado, talvez o mais disputado dos últimos anos. São Paulo não é uma equipe para estar ali. São Paulo era uma tartaruga em cima de uma árvore ali, ninguém sabia o que estava fazendo ali naquele momento. Eu acho agora a realidade. Eu continuo dizendo, São Paulo, na minha opinião, com o plantel que tem, não somente os 11 jogadores, mas com todo o elenco do São Paulo, é um time hoje, na melhor das hipóteses, para brigar entre um G4 e um G6. Essa caída do São Paulo para a terceira colocação, considerando as próximas rodadas que o São Paulo tem, acho muito difícil o São Paulo voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Muito difícil. O jogo contra o Palmeiras, ainda que seja no Morumbi, é um jogo dificílimo para o São Paulo. E depois o São Paulo com o Inter, fora de casa, é outro jogo dificílimo para o São Paulo. São 2 confrontos diretos. Eu acho que aí o Aguirre vai ter que tentar tirar leite de pedra. Se o São Paulo conseguir ter a volta do Everton, joga diferente, é um time que joga diferente. O Diego Souza joga diferente, consegue jogar, na verdade. O Diego Souza ontem fez um gol discutível também, né? Se estava impedido, se não estava, a bola bateu no Joel Carli, que o zagueiro. Tipo de jogada... Mas é discutível também, né? Uma jogada discutível. Fez o gol, fora isso, nada mais também. Porque a bola não chega para ele. O Nenê, na minha opinião, deu uma caída do que vinha jogando, e para mim claramente é a parte física que agora vem fazendo, a gente já vinha falando isso desde o começo, 37 anos, é um jogador que sempre teve dificuldade na parte física. Tecnicamente é um monstro. Tecnicamente não tem discussão, mas na parte física sempre foi um jogador que deveu um pouquinho também, então agora começa a cobrar, final do campeonato, ainda que o São Paulo tenha só o Campeonato Brasileiro, mas tem os treinamentos durante a semana, que também exige fisicamente. Então eu acho que agora, eu não sei sinceramente qual que é o planejamento do São Paulo, mas na minha opinião o São Paulo tem que focar em se manter ali, na melhor das hipóteses, entre os 4 colocados. Na minha opinião, eu concordo em partes com a Lê. Concordo que quando o campeonato começou, o São Paulo não era um time para brigar em cima. Em cima, que eu quero dizer, na liderança, chegar do jeito que o São Paulo chegou a disparar, abrir muitos pontos na frente do segundo colocado. Eu acho que não era para isso, mas o São Paulo chegou. O São Paulo deixou de ser uma promessa e passou a ser uma realidade no Campeonato Brasileiro. É verdade sim que vem oscilando, mas eu acho que agora o São Paulo vai brigar pelo título até o fim. O São Paulo vai brigar pelo título até o fim. Esse campeonato está aberto. No final de semana tem Palmeiras e São Paulo, como você disse. O São Paulo tem grande chance de ganhar do Palmeiras, por que não? Se o São Paulo ganhar do Palmeiras, o São Paulo está mais vivo do que nunca. Desculpa, tá se o Palmeiras jogar com um time titular, ainda que seja no Morumbi, as chances do São Paulo são menos de 5% para mim. Ale, eu vou te relembrar uma coisa. No Campeonato Brasileiro do ano passado, e também em 2016, que o Palmeiras foi campeão com uma das melhores campanhas da história, o Palmeiras tinha uma diferença técnica muito maior do que o Palmeiras tem hoje para o São Paulo. O São Paulo hoje tem um time melhor do que tinha nos últimos anos. O São Paulo brigava para não cair. O São Paulo ganhou os 2 jogos do Palmeiras no Morumbi, com um time infinitamente pior. Então, assim, é plenamente possível que o São Paulo ganhe do Palmeiras e volte a assumir a liderança e volte a brigar. E, na minha opinião, o São Paulo vai brigar até o fim do campeonato. O São Paulo está em cima. Por mais que oscile, esse campeonato está em aberto. Na minha opinião. Moselli, o
que você sempre insiste em falar sobre a importância da chegada do Aguirre e tudo que ele representou nesse processo de recuperação de São Paulo, juntamente com a estrutura que o São Paulo criou, né? Com Ricardo Rocha, Lugano, Raí, que isso também é importante, faz diferença isso, né? Então, até onde você acha que o Aguirre vai conseguir manter essa pegada do São Paulo e o São Paulo vai brigar até o final, que é a minha opinião que eu já disse aqui? Bom, primeiro eu acho que, eu sempre falei, como você disse aí, o Aguirre foi fundamental nessa arrancada que o São Paulo deu. Agora eu concordo com o Alê. O São Paulo tem os limites dele, que agora estão ficando visíveis. Primeiro do caso do Nenê. Outro também é o Diego Souza, que você percebe que ele está desgastado. Ele está cansado. Não, cara. então, não parece mais. Você tem a semana inteira de treinamento, tudo de jogo, atenção de cada jogo, tudo isso aí também influi. Agora, eu acho, por isso que eu concordo com ele, o São Paulo não fica campeão. Eu acho que não fica. O Aguirre pode fazer o máximo que ele puder, pode voltar o Everton, vai brigar por uma vaga na Libertadores. Agora, vamos partir para o clássico. Clássico é clássico e vice-versa, né? Clássico é clássico. Então, eu já acho que o jogo contra o Palmeiras entra em condições iguais. No Morumbi, com torcida. Lotado. Tudo, muda tudo, clássico. Agora, mesmo o São Paulo ganhando do Palmeiras no clássico, eu concordo com a Lê. O São Paulo vai lutar para chegar entre os 4, ou no mínimo 6, mas vai para a Libertadores, que já é um grande negócio. Agora, do Aguirre, que eu sempre falei bem, eu não me conformo também que ele está insistindo em deixar o Rodrigo Caio no banco. O Rodrigo Caio joga nesse time. Tá voltando, né, então, eu sei, mas o último jogo ele jogou bem. Mas ele não foi bem, não. O São Paulo empatou em casa com o América e ele não jogou bem. Porque ele jogou de lateral direito. Mas tudo bem, mas aí começam as invenções do Aguirre. Mas aí eu acho que ele está querendo dar jogo para o jogador. Deixa eu terminar só. Só para concluir. O Rodrigo Caio ele tem posição na zaga, na minha opinião, para dar ritmo de jogo para ele. E também ele pode atuar como volante. Você tem o Jusilei na sua frente e tem o Rodrigo Caio, meu Deus do céu, não é para ter dúvida. É Rodrigo Caio. Na minha opinião, acho que o Rodrigo Caio seria muito mais útil como volante do que como zagueiro lateral. É que o meio-campo de São Paulo também está ajeitado. A zaga e o meio-campo hoje são os Jusilei mais fortes. Jusilei e o Hudson estão jogando muito bem. Vai tirar o Hudson para pôr o Rodrigo Caio? Não, o Hudson não. Nem o Jusilei, não dá para tirar também. Não, eu tiraria. Jusilei. É muito arriscado. O Rodrigo Caio é leve, é jogador fundamental, não erra passe. Tem um bom passe. O Jusilei também tem. Então você tem que fazer o que está fazendo esforço para o Everton voltar, o Rodrigo Caio também. Se imagina os dois voltando bem. Agora, para o jogador estar bem, ele tem que jogar. Isso que eu acho que é uma falha do Aguirre. Agora, volto a insistir. No clássico não tem favorito, né? Palmeiras e São Paulo. Nossa Senhora, aí não tem favorito. São Paulo pode ganhar, Palmeiras pode ganhar. Agora concordo, como vou repetir outra vez. O Ali falou certinho. São Paulo não vai ficar campeão. Vai brigar por uma vaga entre os 4 ou entre os 6 na Libertadores. Ale, essa ausência do Everton, que a gente já está cansado de falar da importância dele, acaba empurrando uma responsabilidade maior para o Nenê e para o Diego Souza, que são os dois jogadores tecnicamente mais capacitados do elenco, só que esbarram nesse problema da idade. Você acha que isso, em boa parte, acho que são duas coisas. Primeiro é a ausência do Everton e segundo, a dependência desses outros dois jogadores, porque o restante do elenco, apesar de ser bom, tem o Hudson jogando bem, o Jusilei, o Rojas é um bom jogador também, mas é muito dependente desses dois. E o quanto você acha que sei lá, nem diria essa deficiência física, mas esse cansaço físico, porque o emocional acho que para eles não é problema, esse cansaço físico também está interferindo, você acha? Na minha opinião, sim, mas interfere mais, como você colocou, no Nenê e no Diego, que são jogadores que têm uma idade um pouco mais avançada. O Diego também é um jogador que tem alguns problemas fixos, é um jogador muito grande, né? Forte e utiliza muito da parte física no jogo deles. O jogo dele inteiro é brigado, tá sempre no meio dos zagueiros. Aquilo ali desgasta muito mais. Jogo intenso, né? Tem outra coisa também, né? O Everton voltando tira um pouco do peso dele. Tira, e abre espaço. A bola não precisa passar toda hora por eles, como tem que passar hoje. Você consegue dividir um pouco. E abre espaço. A responsabilidade está neles. Agora não dá para divide a marcação, agora tudo diferente. Agora não dá para entender o que o Flamengo fez, né?
Vendeu pro São Paulo Everton, pegou o Vitinho, pô. Tem uns mas negócios que os presidentes fazem aí também. Não, agora o que não dá, Flávio, é assim, um time como o São Paulo, ou o time Palmeiras, Corinthians, Santos, os times grandes, né, os times do Rio, da fora, sempre ficaram dependendo de um jogador. Não pode um time grande. Você fala assim, o Everton saiu, e aí não dá, você tem outros, você tem que dividir, por isso que tem jogadores. Agora, tá fazendo falta, né? E claramente essa segunda contusão foi porque ele voltou antes da hora. Né? Ficou claro que ele voltou antes da hora e acabou acarretando essa nova contusão nele. Você vê isso, E foi importante porque antes do jogo contra o Botafogo chegou a veicular que talvez ele tivesse condições de jogo, e aí a equipe de médica do São Paulo veio e falou, nós não vamos cometer o erro novamente. O mesmo erro. Vamos segurar, porque tem um jogo mais importante que é o jogo confronto direto contra o Palmeiras, para ele jogar melhor. Inteligentemente fizeram. Lógico, é o correto, né? É o correto. Então é isso. Interessante também é o Anderson Martins, é um jogadorzaço, na minha opinião, um dos melhores quartos zagueiros técnicos que eu vi. Mas ontem ele teve uma falha que não dá para explicar. Ele cabeceia para fora, ele cabeceou para dentro da área. área. Então ele falhou mesmo. Ontem ele falhou. Falhou. Mas ele tem crédito. Ele, Nossa, ele tem feito uma temporada Nossa, muito boa no São Paulo. Jogadorzaço. Mas falhar, todo mundo falha. Né? Então isso aí faz parte, acontece, esse é o futebol, ninguém vai ser perfeito. E volto a insistir, tem que pôr o Rodrigo Caio em forma jogando, tem que jogar. O campeonato está aberto, o São Paulo tem grande chance de continuar brigando pelo título até o final e é um dos sérios candidatos a levantar o título. Com todas essas polêmicas, tem elenco, não tem, o Everton, o São Paulo vai brigar pelo título sim, até o final. Depois nós vamos ver se isso vai acontecer ou não. Guardem aí que eu tô falando. Não, o Murilo fala que é campeão, né? Eu não tô falando que é campeão. Para mim, a maior certeza que eu tenho que não vai ser campeão, porque o Murilo disse que ele vai ser campeão. Vai ser. Ô, professor, claro que não vai ser. Professor, você tá sem moral aqui no programa, professor. Ele seca. Quando você não vem, eu tenho que ficar aqui te defendendo, que o Ale e o Moselli ficam falando que você é pé frio. Pé frio. Mas ele é pé frio demais. Nossa. Depois, um dia eu vou contar no ar a história do telão. No The Voice, do telão, vou contar. No The Voice ele falou de torcer pro cara de Juninho, o cara caiu fora. Caiu fora na hora. O Murilo, você viu o Léo Paim ganhou. Será que o Murilo é primo do Mick Jagger? Léo Paim ganhou o The Voice, meu. Deve ter um parentesco aí com o Mick Jagger. O Murilo deve ser parente do Mick Jagger, não é possível. Tudo que ele fala não acontece, perde. Depois ele fala pro pessoal da edição aqui do programa, ficar mandando mensagem pra Gabi, para não colocar no ar as furadas que ele dá. Bom, vamos falar do Santos, brincadeiras à parte, o Murilo, nosso grande professor aí. Chefe. Um abraço, Murilo. Passando um pano agora. Né? Tem que fazer uma média com ele. Tem que fazer, e o aumento, senão ele corta. Eu vou começar pelo Moselli, pra gente falando do Santos. O Santos teve uma vitória apertada contra o Atlético Paranaense ontem. O Atlético é um time chato para jogar contra, time bem organizado. E fez um gol num lance bem polêmico no final, um pênalti muito duvidoso, mas uma grande atuação do Carlos Sanches ontem. Mais uma, né? Mais uma. Ele joga bem é muito mesmo bom esse cara, jogador. hein? Joga bem mesmo. O que você achou do jogo de ontem, comportamento do Santos, torcida? O Santos está no limite dele, né, Flávio? Eu acho que está no limite. Você falou do Atlético. O Atlético é um time que é difícil jogar, porque é um time bom, é armado, é bem armado o time. Então fica difícil. E na Vila Belmiro também. Chuva, teve um monte de interferência também. Outra boa exibição do Vanderlei. Então o Santos está no limite dele, eu acho também. É aquele outro time que pode chegar aí numa vaga no G7, se tiver, G8, mas ele tem a limitação dele estampada mesmo. É esse time aí. Não tem o plantel que os outros têm. São os 11 titulares praticamente. Até o Agotinho, o Renato, que estava jogando agora também já está parando. Então tá limitado mesmo. Mas o Santos eu acho que deve brigar por uma vaga na Libertadores, mas não digo no G6, no G7 e no G8. E o técnico se também... Se tiver G7 ou G8. Se tiver. Deve ter, porque... 7 não vai ter, que se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, o Corinthians não vai estar entre os 6, então mas não vai tem a Libertadores ainda, né? Tudo bem, então vai ser no máximo G7. E o Cuca fez um grande trabalho, está fazendo um grande trabalho. É aí que está, aquele negócio de técnico. Você não troca técnico, você tem que dar continuidade. Não, Jair Ventura foi embora do Santos, assumiu o Cuca, o time estava na zona de rebaixamento, agora está lá em cima. Já está entre os, se não me engano, 7º, 8º lugar. Merecido também, porque voltou a jogar. Tem o futebol arrumadinho, tem um time arrumado, laterais bons,
a zaga, goleiro, mas é o limite dele, não vai mais que isso. Ó, isso é uma coisa que eu ia até perguntar para o Ale. Você vê, né, Ale? O Jair Ventura fez um grande trabalho no Botafogo, teve um histórico, né? Talvez dessa nova geração, dos técnicos mais promissores pelo início de trabalho que ele teve. Pelos resultados, né? Isso, pelos resultados também. O Botafogo tinha um time muito fraco, ele conseguiu resultados bem interessantes na época que dirigiu o Botafogo. Ele passou pelo Santos, não teve uma passagem muito feliz, né? E hoje ele conseguiu colocar o Corinthians na final da Copa do Brasil, né? O que você atribui a essa melhora do Santos? O Cuca, a chegada do Cuca para substituir o Jair? Ou as contratações que o Santos fez depois da chegada do Cuca, que o Jair não tinha esses meias? Ou os dois? Eu acho que você colocou bem. O Jair Ventura, a gente vinha pontuando, colocando o trabalho que ele fez no Botafogo, foi um trabalho interessantíssimo, não há dúvida disso. O Botafogo, com todas as limitações, ele soube trabalhar bem com a equipe de base do Botafogo, né? Então, subindo alguns jogadores do Botafogo interessantes, que jogaram bem depois do campeonato todo, que o Botafogo, que ele liderou o Botafogo. No Santos, realmente, ele não foi tão feliz. Fica a dúvida se deveria ter dado um pouco mais de tempo a ele ou não, sempre tem essa dúvida. O Moselli colocou bem. Tem uma área que fala, não, tem que dar mais tempo, tem que dar bastante tempo para o técnico mostrar. Outra fala, não vamos tanto, porque senão depois já é tarde, não tem mais o que fazer. E agora no Corinthians, com toda a limitação também que o Corinthians tem feito um bom trabalho defensivamente, né? Armando o time de uma maneira interessante. Voltando para o Santos, eu acho que o Cuca vem tendo um papel importantíssimo. O Cuca, como eu já tinha dito anteriormente, sabe trabalhar nessa pressão de tirar times grandes de situações complicadas. O histórico dele mostra isso, na carreira dele. Um recorde. Fez isso várias vezes em outros times. Ele fez milagre. Fez milagres. E o Carlos Sanches, para mim, é o grande diferencial do Santos hoje. Todas as partidas que eu tenho a oportunidade de ver, inteiras ou não, do Santos, o Carlos Sanches, quando ele não joga bem, ele consegue arrumar o meio-campo, individualmente. Às vezes ele não está bem, erra um passe, erra outro, mas o senso de colocação, de posicionamento que ele tem e a liderança que ele exerce dentro do campo, arrumando o time dentro de campo, é claramente um jogador com muita experiência que sabe jogar. Agora, a grande dúvida é, assim como outros jogadores que nós já mencionamos, não é um menino de 22, 23 anos. Já tem uma certa idade, joga muito com o físico, o jogo inteiro, o jogo dele é corrido, é um jogo mais chegado e que em algum momento isso vai sentir, né? Falta algumas rodadas e ele não vai conseguir manter essa forma também o tempo todo. E aí a gente tem que ver aonde o Santos vai conseguir, se vai conseguir suprir ou não, como o Moselli falou. O Renato também, parece que não vai mais, né? Já tem uma idade também. Essa posição de jogar primeiro volante, segundo volante, desgasta muito mais os jogadores, né? Geralmente tem uma vida mais curta o jogador nessa posição, porque sempre está jogando muito com o físico, né? E aí a gente vai ter que ver. O Santos, concordo, os dois laterais são muito bons. O Santos, o Dodô, gosto muito do Dodô jogando na lateral esquerda, joga muito bem. O Vitor Ferraz, nem muito bom também. O Vitor Ferraz também vai muito bem. A zaga vai bem, mas às vezes falha muito. E o Vanderlei, para mim, é o grande goleiro que vem salvando o Santos. A gente vai ter que ver, mas eu concordo. Eu acho que o Santos hoje, esse placar de 1-0 contra o Atlético Paranaense foi importantíssimo para as pretensões do Santos se manter aí nessa posição da tabela, ali entre sexto e nono, ali naquela posição, que eu acho que é onde o Santos vai terminar, e aí tentando buscar um G6, G7 talvez. Eu acho que o Santos tem chance de brigar pelo menos por uma pré-Libertadores. Eu acho que... Agora, se acontecer o que o Moselli está profetizando aqui do Cruzeiro cair fora quarta-feira contra o Boca, aí o Cruzeiro talvez comece a ter um fôlego maior, que vai ser um torneio a menos, mais ou menos o que aconteceu com o Palmeiras desclassificado da Copa do Brasil, vai ter um fôlego maior. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Libertadores. Essa semana a gente tem uma rodada decisiva para definir os semifinalistas da Taça Libertadores. O Brasil tem 3 times brigando, na minha opinião, os 3 com chances. Não, 2 já foram, né, o Grêmio e o Palmeiras com muita chance, muita chance, foi, 90% para cima. E o Cruzeiro com uns 20, 25% de chance, se tiver, né? Ale, na tua opinião, Grêmio e Tucumã? Já foi, né? O Grêmio venceu na Argentina por 2-0. Palmeiras e Colo-Colo. O Palmeiras também venceu no Chile por 2-0. E o Cruzeiro contra o Boca. O Cruzeiro foi derrotado na Bomboneira pelo Boca por 2-0. Você acha que está definido já isso?
Para mim, sim, Flávio. Para mim já está definido, esses placares aí já definiram bem o que vai acontecer em termos de classificação. O Palmeiras deu o que todo mundo imaginava. O time do Colo-Colo, nós sabíamos que era um time bem limitado, né? Veterano, né, Léo? Um time já com uma idade avançada. O Palmeiras conseguiu neutralizar bem a única válvula de escape que o Colo-Colo tem, que era o Valdívia, coisa que o Corinthians não fez quando teve a oportunidade de fazer, deixou ele jogar solto. E aí não teve condições. O Palmeiras teve, na minha opinião, a sorte de conseguir fazer um gol logo no início, que isso dá uma tranquilidade para o time, né? Principalmente jogando fora. E aí faz com que, para mim, o Palmeiras já está, o Grêmio também, porque tem um time muito bom e não tem como. E tem uma vantagem de 2 a 0. Tem a vantagem, né? E aí o grande jogo, né? Talvez a única dúvida que ainda exista, que é o Cruzeiro com o Boca, mas para mim é a camisa do Boca. Não, e aí O placar também, né, Lê? 2 a 0. 2 a 0. E aí vai entrar a catimba do argentino. É muito né? difícil. Jogando fora. Enfim, vai ser aquele jogo difícil, pegado. A chance, inclusive, até do Boca sair com um resultado positivo. Porque o Cruzeiro vai ter que sair para o jogo. Sim. Pode acontecer. Mozelli, a gente já sabe que essa é a tua opinião também. Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio e Boca, na sua opinião. Palmeiras e Boca, River e... Essa era a pergunta que eu ia te o fazer. outro jogo, River. né, do argentino. O River Independente, River empatou com o primeiro Denver. jogo, empatou 0 a 0. 0 a 0. Né? Assim, e esse jogo foi. Melhor time Esse que jogo foi. Os 2 goleiros foram sensacionais no primeiro jogo Foi. Os 2 goleiros. Então você acha que será River e Grêmio, River Palmeiras e e Grêmio, Boca? Palmeiras e Boca. Meu Deus do céu. Pode ter tanto uma final brasileira quanto uma final falar argentina. mais, Flávio, com merecimento. Se você perguntar quais são os 4 melhores times Sem da dúvida. América, Eu também esses acho. 4 aí. Concordo, tá? Pode cravar. Se ficar esses 4, o campeonato Os quatro. vai ser extremamente justo. Justo. E o time do River é bom, uma molecada, Os renovaram, 4 times são bons. Os 4 técnico são bons. bom, nossa. Bom, a gente tá chegando na reta final aqui do programa, lamentavelmente, porque o programa tava Acabou, bom já? demais de fazer. A gente tá na reta final, a Gabi tá dando bronca. A Gabi tá dando bronca na gente hoje. Meu Deus do céu. Eu vou abrir espaço para vocês mandarem os abraços, que a gente sabe que o pessoal de casa fica esperando isso ansiosamente. Ale, manda os seus abraços aí pra galera. O pessoal aguarda ansiosamente isso. Mais uma vez, é um prazer dividir a mesa com vocês aqui. Abração mais uma vez, Monteiro e Murilo. Mando um abraço, um beijo para meus filhos, Rafael e Luca, minha esposa Cíntia. E aí pro pessoal do Jundiaense, aí, né? Lá no Clube Jundiaense, chegando aí nas semifinais do campeonato interno lá, tá pegando fogo lá no Jundiaense. Quem tiver oportunidade aí, todo sábado a partir das 11 da manhã, lá no Jundiaense para ver os jogos lá. Jogos muito bons. Um abraço para todo mundo do Clube Jundiaense. Show de bola. Seus abraços, Mozelli. Vou dar um abraço que me pararam na rua. Pro Valdomiro Ian, tá sempre assistindo a gente. Pra Eliane e o Magrão, Fercundini, marido e mulher fiéis. E pro Hamilton Martins, matador, palmeirense fanático. Mandou um abraço pra você, Legal. Especial, hein? Como é o nome dele, Hamilton? Hamilton Martins. Hamilton, um abraço, obrigado por assistir a gente. Bom, a gente vai ficando por aqui. Um abração. A gente aqui do Placar Eletrônico agradece imensamente o apoio de vocês, a paciência de vocês para poder assistir a gente e ver tudo que a gente tem para passar aqui. A gente faz isso aqui de coração. A gente agradece imensamente isso. Tá? O programa só existe por causa de vocês. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Um abraço. I got bad dreams that take over the world. I got bad dreams that take over the world. I got bad dreams that take over the world. I got bad dreams that take over the world. I got
Grupo LPM está há 18 anos no mercado de tecnologia, trabalhando com infraestrutura de dados, voz e elétrica, agregando serviços de segurança eletrônica e automação predial, serviços de moving da data centers e implantações de soluções de ativos de rede e Wi-Fi. Pensando em agregar valor e trazer as melhores soluções, inauguramos a LPM Consultoria, que conta com as melhores soluções de hardware e software. Temos também a LPM Energia, voltada para energia solar e placas fotovoltaicas. Não perca tempo, entre em contato com nossa equipe. Temos a solução ideal para a sua empresa, de acordo com o perfil de cada cliente. Visite nosso site www.grupolpm.com.br.